Salve, salve, camaradas! E aí, tudo suave com vocês? Tomara que se for bolsonarista as coisas tão bem não, meu velho. Vou trazer aqui mais depoimento de uma delinquente condenada à participação da Revolução dos Mané. A idosa Ibrahipama aí parece que não tinha não, viu, esses bagulho de Bíblia, texto na mão dela. E nem a boca muito limpa, viu? Aí tem 3 vídeos aqui que tá no processo dela e tal, né? Que foi colocado como prova da participação dela. E ainda achei aqui um quarto vídeo pesquisando pela internet. Além de descobrir que ela era diretora de uma escola e pá, tá ligado não? Mas depois da participação lá na baderna terminou sendo expulsa do bagulho. Servidora pública, viu? É muita onda, né não? E desde já se inscreve no canal, por favor. Deixa like e comenta alguma coisa pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. Pra começar aqui eu vou trazer logo o vídeo que eu achei. Que esse aqui eu já assisti, tá ligado? Os outros ainda não saquei não. Bora ver aqui primeiro o vídeo que eu achei dela. Eles não seguraram, meu povo. Um Brasil livre. Se filha desse corrupto. E sorta a bomba. E vamos invadir tudo. Tomamos conta, o povo tomou. Mais de 1 milhão de pessoas. E é isso. Cadê? Cadê o PT, filha da... Cadê o PT, filha da... Cadê? Perdeu o Mané, filha da... Olha pra vocês verem, me desculpa. A emoção é grande. O povo tomou conta. Vamos invadir tudo. Tudo. Deixa estourar o que eles quiserem. Aí quando é depois tá com aqueles papos, não, manifestação pacífica, bererê, barará. O Mumumu é livre, meu velho, mas é sem escapatória. Vou trazer agora aqui os vídeos que tá no processo dela, tá ligado? Pra nós dar uma sacada agora juntamente. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Aí, Xandão, seu lugar. Aí, Por que fecharam aqui? Não, o governador não tá aí. Ele tá de férias. É a vice. Vamos estourar as porras. A gente tem que resolver isso aí. Olha a braveza dela, meu velho. Ela vai estourar o bagulho, meu, na moral, pô. Vê só, meu velho. Não foi com batom não, bagulho de tinta e tudo mais. Oxe, a impressão minha, ela tá botando o nome dela mesmo. Essa galera é muito biruta. Perdeu o Mané, é? Quem perdeu o Mané? Comunista de merda! Bom dia, pessoal. Hoje, dia 8 de janeiro de 2023, 9 horas e 35 minutos. Estamos a caminho da esplanada. E seja o que Deus permitir. Né? Eu peço muito a Ele que nos dê proteção e a todos que seguirão para essa caminhada. Acredito na nossa vitória. Algo vai acontecer. Para melhor ou para pior, mas algo tem que acontecer. Foi pra melhor, meu velho. Lula tá ligado, tirando braba, menor taxa de desemprego já registrada. Oxi, bagulho de PIB, rochedo, tudo massa, meu velho. E altos bolsonaristas presos. Agora sim, melhor pra população brasileira no geral, né? Pra você, bolsonarista, as coisas tá muito boas, não. E eu torço que a gente encontre um caminho para o nosso país. Bom dia e que Deus nos ajude. É, isso é o cidadão de bem que a gente tem. Doideira do caramba, enfim, vou trazer agora o depoimento aqui da Meliante pra nós dar uma sacada.
No final a gente dá uma sacada aqui nos votos. Ela escreveu aqui Yacine, acho que é o nome dela, viu? Então, bom dia novamente, senhora Yaci. Vamos ao início do interrogatório. Olha lá, moleque. Tô dizendo, a mulher comete o crime e ainda assina no bagulho. Ai, meu Deus do céu, na moral, obrigado. Eu precisava ver um bagulho desse, na real. Enfim, bora lá, bora lá, bora lá. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar. Eu faço ele em duas partes. A primeira parte eu faço perguntas sobre dados pessoais e qualificação. E a segunda parte eu faço perguntas sobre as acusações feitas contra a senhora aqui nessa ação penal. Nessa segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. Direito assegurado pela Constituição que, se exercido, não pode ser usado contra a senhora. A senhora conversou com seu advogado sobre esse ato que será praticado e sobre o processo de forma reservada? Sim. Tá. Tá dando esse eco que eu não sei como resolver. Vamos tentar. Vamos prosseguir. Nome completo da senhora, então. Excelência, eu vou tentar silenciar o microfone dela e abrir o meu para ver se resolve o problema de microfonia. Pode Tá. falar, dona Inês, por gentileza, para ver se ele consegue. Estou aqui à sua disposição, Isso, excelência. perfeito. Vamos lá. Nome completo da senhora. Yaci Sávio de Oliveira, Data de nascimento. 16 de fevereiro de 1955. Endereço completo, por favor. Rua Hipólito José da Costa, número 60, Vila Horácio Tule, Campinas, São Paulo. Estado civil. Casada, A senhora tem filhos? 3. Quais idades? Um mais velho com 44, o outro com 41 e a menina com 38. Algum mora com a senhora? Sim, minha filha, Grau de escolaridade da senhora? universitária. A senhora trabalha? Não, aposentada. Tá. A senhora é aposentada de qual área? Quanto que a senhora ganha por mês? Educação, ganho 4.500, em torno de R$ 4.500. A senhora tem alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Sim, faço acompanhamento de um câncer no canal anal, faço tratamento do acompanhamento de um psiquiatra desde quando a patologia da minha filha veio, e tenho uma cirurgia para fazer, que eu corro risco de uma embolia pulmonar cardiovascular. Além dessa ação penal, a senhora responde ou respondeu alguma outra? Já foi condenada? Já cumpriu pena? Não, nunca. Tá. Sempre tive uma Diga. Sempre tive uma vida pautada, muito bem pautada, assim, uma vida ilibada. Tá. Sobre as acusações feitas contra a senhora nessa ação penal, a senhora leu a denúncia? Sabe do que está sendo acusada? Sim, meu advogado passou tudo. Tá. Tem alguma coisa... Elas são verdadeiras? Tem alguma coisa a falar sobre elas? Eu vou esperar o senhor me questionar para eu saber. Mais uma vez, que eu estou tensa, né? Nunca vivi um momento desse, excelência. Tá. Né? Tá, então vou fazer perguntas. A senhora foi a Brasília, é isso, né? Fui a Brasília. O que a senhora foi fazer em Brasília? Eu não fui fazer em Brasília, eu passaria por Brasília, porque eu iria até Anápolis, na minha amiga, que eu ia vê-la. E como eu cheguei em Brasília, era em torno mais ou menos quase à noite, aí eu liguei para minha filha que fizesse uma reserva de um hotel para mim. Ela fez. Quando eu levantei no dia seguinte para seguir a viagem, eu fiquei sabendo dessa manifestação. E eu resolvi ficar, como em outras vezes fui, porque meu filho foi pastor em Brasília, e eu fiquei eu fui em outras manifestações que para mim estava tudo bem. Até então, essa também seria do bem. Tá, que dia que a senhora chegou em Brasília? Dia 6, à noite, quase à noite. Tá. Daí a senhora falou que dormiu, ficou num hotel e que ficou sabendo da manifestação e resolveu ficar em Brasília, é isso? Sim.
Tá, a manifestação seria qual dia? No dia 8. Tá, então quer dizer que a senhora aumentou mais alguns dias a permanência em Brasília? Sim, Tá, e qual seria o motivo da manifestação? Qual seria a reivindicação da manifestação que a senhora resolveu aderir? doutor, Excelência, não tinha reivindicação, mesmo porque todas as vezes que aí fui foram pacíficas e eu fui pronta a viver novamente iguais, né, às passadas, não É. aquilo que eu vi. Né? Então Queria a perceber. senhora já tinha ido a outras manifestações em Brasília? Sim, senhor. Tá, não tinha nenhuma reivindicação, a senhora não tinha nenhuma reivindicação, ia para a manifestação Não, justamente por ir. não. Eu fui. E E é muita cara de pau mesmo, né? Não? A mulher já começa nesse nível de mentira. Ela mesmo tava filmando lá, comemorando os bagulho e pá, que não tava pacífico. E agora quer vir com esses papos, meu irmão. Oi? mesmo porque eu tava sozinha, eu fui por Ah, aí. Não tinha nada só para por ir. isso, sem nenhuma motivação. Sem nenhuma motivação. A senhora foi a Brasília sozinha? A senhora? Foi a Brasília sozinha? Sozinha? Fui para Brasília. E como que a senhora foi a Brasília? Eu fui com o meu carro. O seu carro? Eu tinha acabado de pedir a minha aposentadoria Ah, e eu fui para poder aliviar minha cabeça um pouco da situação da patologia da minha filha. Como aham, meu filho se ofereceu em cuidar dela para minha nora, aí eu aham. fui. Tá. Onde que a senhora ficou hospedada em Brasília? Manhattan Hotel. Desculpa? Manhattan. No Hotel Manhattan. Manhattan. Uma Tá, coisa assim. tá. Como a senhora foi até a manifestação? A pé. A pé? A pé, e na hora que eu passei, porque era longe o hotel até a manifestação, que eu desci Ah, sozinha, eu ah, fui abordada por policiais, ah. do qual eles perguntaram se eu estava armada. E eu disse que não, que eu não ando com arma. Tá, Ele falou, então, tudo bem, que tudo é pacífico, senhora. tá. É isso que eu ia perguntar. A senhora passou por revista? Havia bloqueio policial? Passei por revista. Passei, tinha bloqueio policial e eu passei por Passou? revista. Tá. A senhora praticou algum ato de violência contra a polícia? Eu não. Não é da minha alçada isso, não. Não faz parte do meu mundo, da agressividade. Tá. Tem um vídeo postado pela senhora, que a senhora parece estar numa varanda. É no hotel isso? Sim, E a sim. senhora convocava as pessoas para a manifestação? Nunca chamei ninguém, nunca participei com ninguém, mesmo Não. porque minhas coisas são todas individuais, não envolvo ninguém. Só um minutinho. A senhora disse nesse vídeo algo vai acontecer para melhor ou para pior, mas que vai acontecer. O que que a senhora quis dizer com isso? O que eu quis dizer, doutor, que como eu falei para o senhor anteriormente, que eu participei das outras manifestações, Ah, eu achava que eu descendo, que eu indo lá, eu teria um encontro com alguém para falar conosco, como sempre foi feito, de políticos, senadores, deputados. Infelizmente, o pior aconteceu, né? De ninguém aparecer e ver mas, aquilo tão mas qual triste. que com a senhora? O que que a senhora queria falar com... A senhora se referiu Do a quê? político. Dos deputados, Isso, senadores? né? Eu esperava eles falarem para a gente, aceitar o pleito, né, que é uma democracia e que 26 voltaríamos, sei lá, tentaríamos novamente. Contra nada, eu aceito. Nunca participei de nada, nunca me filiei em lugar nenhum, nunca tive participação política em nada, Ah, mesmo porque sempre trabalhei até pelo, pela, pelo TRE, porque sempre fui responsável pelo maior cartório eleitoral de Campinas, inclusive. Votei aham, 2 vezes no Lula, 2 vezes na Dilma. ah, Eu sempre fiz o meu papel de cidadã, honesta aham, e brasileira. ah. Vem só, meu irmão, ela queria que tivesse deputado lá pra mandar ela parar de cometer crime e deixar de ser golpista. É muita lorota, meu irmão, na real. Como é que uma mulher dessa era diretora de escola? Oxi.
E é cheio de querer fazer careta a ela, né, não, meu irmão? Como se ainda quisesse estar certa, na real. Aham. Então a senhora queria ouvir dos políticos. A Uma senhora falou que. esperança, uma coisa, sei lá. Mas a senhora estava Não sem que esperança do quê? Mas sem esperança, não é, doutor. Eu vivo de remédio, Ah, né? Eu tomo muito remédio. Então, aham. eu estava na esperança de poder fugir um pouco da situação de saúde da minha filha, que até hoje é difícil eu ingerir. Eu tenho que aceitar a patologia dela. Aham. Mas deixa eu só retomar as outras ocasiões que a senhora foi a Brasília. Quais datas? A senhora sabe me falar? Lembro? Na última, eu fui em 22, porque meu filho morava lá, Ah, e eu fui. Realmente fui. Achei muito bonita, porque tinha uma grande multidão, né? O Bolsonaro falou com todo mundo ali, voltei sem problema nenhum, não vi nenhum tipo de violência e vim embora. e qual multidão era essa dessa vez que a senhora foi? No dia 22, oh, em 2021. 2022, Ah, que ele alguma foi data específica? pacificamente. Foi pacífico. Não, Não, mas alguma data específica? 7 de setembro. Ah, a senhora foi então no dia Essa 7 foi de 7 de setembro. setembro. Foi. Tá, tá. A gente viu um vídeo da senhora escrevendo o nome da senhora, né? Onde que aconteceu aquilo? Foi o seguinte, quando eu fui uma das últimas a subir a rampa do Congresso, Ah, quando eu vi um monte de gente pulando janela, ah, descendo de rapel, um monte de coisa, eu falei, meu Deus, ah, que reserva aqui. Aí eu passei por uns policiais. Ele falou, pode entrar, tá tudo. A senhora, entrei. Foi aonde eu cheguei até o STF. Eu ah, que vi o STF de dentro para fora, as pessoas arremessavam cadeiras e tudo mais. ah, E jogaram uma lata de tinta. Eu enfiei a mão. Fui lá e botei meu nome no cantinho. E ah, assim, ao ah. mesmo tempo, voltei com a bandeira, que eu estava com a bandeira do Brasil no meu quadril, fui lá e apaguei meu nome. Porque sempre eduquei meus alunos que pichar, rabiscar, depredar. Aí eu caí. Ao menos ela reconhece a hipocrisia dela, né? Pelo menos isso. Que eu não podia ter feito aquilo. Foi a única coisa que, por um lapso, eu errei. E eu assumo. Foi não, bicho. Além desse BO aí, ainda tem 3 outros de bagulho de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, bicho. Assumindo ou não, meu velho, o fato tá aí posto. Tá. A senhora, ao tomar essas atitudes de participar da manifestação, de ato de vandalismo, a senhora tinha alguma intenção de depor o governo? Não, mesmo porque eu tenho consciência, como gestora, como educadora, que eu jamais faria, e mesmo a minha educação foi para se fazer isso, doutor. Tá. E mesmo a senhora vendo eu vou usar uma palavra tosca, quebradeira, a senhora continuou lá? Por que a senhora não foi embora? Não, doutor. 5 horas da tarde eu saí da manifestação no momento que foram entrando para o Planalto, eu fui embora. Eu vi que ali o ambiente não seria mais para mim. Mas a senhora chegou no STF já com toda aquela depredação? Não. Eu não vi depredação em STF, doutor. Do mesmo jeito que do STF eu vi. Estou Ah, pensando que é do Planalto. Quando ah. eles atravessaram para ir para o Planalto, é que eu saí. Aí eu fui embora. Mesmo que era longe, e eu tenho problema de artrose, eu saí. Mentira, STF foi o último prédio que os bolsonaristas conseguiu tomar, tá ligado? Então a senhora não apoiava a invasão dos Não prédios apoio públicos? nenhum tipo de violência. Pena que o outro vídeo não tá aí na denúncia, tá ligado? Que se tivesse, o juiz ia jogar na cara dela agora. Bora revê-lo. Eles não seguraram, meu povo. Um Brasil livre. Se filha desse corrupto. E sorta a bomba. E vamos invadir tudo. Tomamos conta, o povo tomou. Mais de 1 milhão de pessoas.
Que é isso? Cadê? Cadê o PT, filha da... Cadê o PT, filha da... Cadê? Perdeu, mané? Agora quer vir com esse espaço que era contra, ver se pode um bagulho desse. Na moral, tá lá nos 10 mandamentos que me tira pá, bagulho de pecado. Se for pecado mesmo, roxido assim, meu velho, a vaga no inferno já tá garantido pra Bolsonaro e essa galera que serve a ele. A senhora estava com o rosto encoberto, com máscara? Não, não, não. Ó pra aí, meu irmão. Tem pudor mesmo não, mente assim a rodo, meu velho. Não. Não tinha por que eu cobrir meu rosto. Tá. A senhora achou que as eleições do final de 2022, elas foram transparentes, que houve alguma fraude? Eu não posso falar um negócio desse, doutor. Eu tenho que respeitar o pleito e aquilo que é empregado, que todo mundo tem que respeitar, certo? Eu não vi nada de fraude. Eu, particularmente, não vi fraude nenhum. Tá. Então, a senhora foi a Brasília, a manifestação, a senhora não foi reivindicar qualquer questão relativa às eleições. Absolutamente. Se vocês olharem toda a minha trajetória, vocês vão ver que não tem nada meu que possa denegrir, não existe mais a palavra denegrir a minha imagem, acabar com a minha moral, sabe? A senhora, eu vi que no 7 de setembro a senhora disse que foi recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só ele. A senhora concordava Tinha com as outras falas dele pessoas. relativa às eleições? Como? A senhora concordava com as falas do ex-presidente Bolsonaro sobre fraude em Doutor, eleição? não concordo, não concordo. Cada um tem a sua situação. Eu fui ali, nem sei. Eu vou dizer sinceramente para o senhor, Ah, eu não sei nem o que eu, sei lá. É o que eu tá. falei para o senhor. A minha situação, sabe, é chegar aos 70 anos, daqui 2 meses, viver o que eu vivi, o que eu estou vivendo. Eu nunca fiquei diante disso aqui. Tá bom. A senhora quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não. Tá bom, obrigado. O, Doutora Cecília, quer fazer perguntas? Minha Excelência, bom dia, senhora Iraci. Oi, bem, eu estou no trabalho. A senhora me escuta? Escuto, doutor. Escuta? Bom dia. A Bom dia. senhora Oi. A senhora mencionou que chegou a Brasília no dia 6, então ficou sabendo da manifestação. Por que canal a senhora tomou conhecimento dessa manifestação? Doutora, se me permite, ela tá tendo uma certa dificuldade de ouvir acho que o microfone da doutora. Doutora Cecília, tá um pouco baixo o microfone. Tá melhor assim? Tá melhor? Melhorou. Ok. Então, a senhora mencionou que chegou a Brasília no dia 6 de janeiro e tomou conhecimento da manifestação. Então, indago a senhora por que canal a senhora tomou conhecimento da manifestação. Eu não tomei para o canal, é o que eu falei para o doutor, para o juiz. Eu cheguei, era quase à noite em Brasília, e eu tenho dificuldade um pouco para dirigir agora à noite por conta da idade. Eu resolvi ficar. Quando eu levantei de manhã, que eu fui tomar o café da manhã, eu fiquei sabendo da manifestação. Então, foi pelo WhatsApp, foi no café da manhã do hotel? Foi no Como café a senhora do ficou hotel. sabendo? Mesmo porque na minha rede social, doutora, eu acabei com tudo, eu não tenho mais nada, eu não falava com ninguém, não tinha contato com ninguém sobre política, eu nunca fui de discutir, mesmo dentro da escola, quando eu fui gestora, nesses anos todos, 46 anos trabalhado, 36 como gestora, eu nunca falei nada de política, porque eu respeito o outro. E no café da manhã, no hotel, como a senhora ficou sabendo? Porque tinham pessoas ali que foram para a manifestação. A senhora Eu acabei interagiu, ouvindo e fui. a senhora interagiu, se aproximou dessas pessoas e decidiu ir, é isso? Ela perguntou se a senhora interagiu, se aproximou dessas pessoas. Não, cada um cuida da sua vida. Eu cuido da minha. Não levo ninguém, não acompanho ninguém, mesmo porque cada um faz o que acha que deve ser feito.
Mas em meio lá, a Revolução dos Mané tava comemorando, dizendo que tinha mais de 1 milhão de compassos. Agora é tudo só, né? Tá certo. É, a senhora foi ao acampamento que ficava na proximidade do quartel-general do Exército? Nunca participei, mesmo eu morando aqui do lado do quartel, eu nunca fui na frente de quartel nenhum, porque para mim aquilo não servia para nada. Porque quem tinha que fazer alguma coisa. Consta aqui um documento nos autos com imagens da senhora. Uma das imagens tem o nome da senhora, mas também tem, junto ao nome da senhora, as seguintes palavras: lutei, venci e assim. E ao lado, perdeu Mané. Em que Não, contexto eu a não senhora... reconheço isso, tá? Eu só escrevi meu nome. No cantinho do vidro, fui lá e apaguei. É que o nome da senhora foi inserido em uma vidraça em que já constavam essas frases. Era a Aí, única por que qual estava em pé. motivo a senhora escreveu o seu nome numa vidraça que já continha essas informações? Doutora, eu vou dizer para a senhora que foi uma infantilidade minha ter feito aquilo. Eu fui infantil naquilo ali. Me arrependo assim, e que, no entanto, eu me arrependi, que eu apaguei, eu voltei e apaguei com a bandeira. A senhora viu a tinta, né? Eu escrevi com tinta. É, Foi imediata a minha reação. também em uma das imagens com a senhora tem um invólucro ao chão, parcialmente azul e branco. Me parece a tinta. Como essa tinta foi parar aí, perto da vidraçaria? Mas é o que eu falei para o doutor. Jogaram de dentro do STF para fora uma lata de tinta. A tinta não estava lá. Na hora que eu cheguei em frente ao STF, eu vi a multidão, olhei para dentro do STF, todo mundo arremessando de dentro para fora, cadeiras, quando jogaram uma lata de tinta. Eu enfiei a mão e escrevi. É que nesse local a vidraça parece bem intacta. Nesse local onde está o recipiente da tinta. Aí eu indago a senhora, como foi essa dinâmica para a tinta ser arremessada de algum local que eu não consigo visualizar até chegar aí perto de onde a senhora escreveu o nome? Isso porque eu estava próxima, doutora. Só tinha um vidro em pé. Era esse onde eu escrevi no cantinho. O resto já estava quebrado quando cheguei. Por qual motivo a senhora usava máscara? Usava máscara? Isso. Tem uma Eu não imagem da usei senhora com a máscara. máscara azul. Eu não tenho, não reconheço isso não. Nunca usei máscara. Não, não tenho máscara não. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Obrigada eu. Oi, desculpa, é que eu tava com barulho aqui. A senhora encerrou, né, doutora Cecília? Eu tava, na verdade, eu fui ouvir o vídeo, eu fui nos autos dar uma olhada no vídeo, é isso? A senhora encerrou, doutora Cecília, é isso? Encerrei, Excelência. Muito Tá, obrigada. desculpa, é que eu tava ouvindo o vídeo aqui, fez um barulho, eu não ouvi, desculpa. Vamos lá, doutor, vai fazer perguntas? Sim, excelência. Fique à vontade. Dona Eci, primeiramente, bom dia. Bom dia. Quantos anos a senhora tem? 69 e 10 meses. 9, 10 meses. Tá, 2 meses de completar 70 anos, né? A senhora comentou. Sim, uma curiosidade até nesse aspecto, tá ligado? Ela foi quando foi condenada, tava com 70 anos. Aí, no geral, tô ligado que ganha desconto, tá ligado? Quando tem 70 anos ou mais de um sexto da pena. O voto de Carmen Lúcia foi divergente do de Xandão, justamente por conta desse quesito, tá ligado? Do fato de ela ter bagulho de 70 anos, nas contas de Carmen Lúcia lá a pena seria menor.
E mesmo assim, consta ela como condenada por 14 anos. Eu, particularmente, fui lá fazer as contas e tal. Pelo que eu vi, pelo voto dos ministros tudinho lá, a pena dela não era para ficar com 14, era para ser 13 anos e 2 meses. Mas depois eu acho que vai entrar com recurso e pá, e vai pegar esse desconto, tá ligado? Enfim, deixa eu voltar aqui pro vídeo. Tá. A senhora já fez parte de algum partido político como filiada? Nunca, A senhora já fez parte de algum grupo de manifestantes nunca, anteriormente de maneira estável, duradoura? nunca. Não tinha tempo para isso, não. Perfeito. Deixa eu só. Bom, como a senhora deslocou, Sua Excelência já perguntou, a senhora já respondeu. Recebeu de alguma forma de alguém auxílio material para esse deslocamento a Brasília? Meu salário. A senhora foi com recursos próprios, então. Perfeito. A senhora tinha colegas, amigos ou conhecia pessoas que estavam na mesma manifestação? Não, Encontrou alguém conhecido na manifestação? também não. Como soube da ocorrência? A senhora já respondeu, né? No dia do fato, qual o percurso que fez saindo do hotel? Que hora saiu do hotel? Como que foi a dinâmica? Eu saí do hotel logo depois do almoço, porque eu tinha bastante, era um percurso grande para sair, era quase próximo à rodoviária, até eu chegar à rodoviária, da rodoviária até ali em frente, a rampa ali, aquela, já até esqueço o nome daquilo. Eu fiquei debaixo de uma árvore. Fiquei ali, sentadinha, o movimento estava tranquilo, estava tudo tranquilo. Quando eu cheguei ali, de repente eu olhei, eu vi os manifestantes descendo e todo mundo subindo. Todo mundo subiu. Como tenho problema de locomoção por conta do meu quadril, eu fiquei ali aguardando. Fui uma das últimas a entrar. Quando eu subi, eu vi aquela vergonha. Aquilo para mim foi vergonha, viu, Excelência? Aquilo foi uma tristeza muito grande. A senhora portava algum tipo de objeto, arma ou não? Levava alguma bolsa, mochila ou algo similar? Não mesmo porque nem de bolsa eu fui revistada por policiais na entrada, lá em cima, próxima à rodoviária. Tinha uma barricada, eu fui ali. Perfeito. A senhora, na verdade, foi só com a bandeira, né? Sim, Até que horas a senhora participou da manifestação no dia 8, dona Yacinta? até no máximo 17 horas, porque a hora que eu saí, eu tinha que andar sozinha. Perfeito. Havia participação de órgãos de segurança na manifestação? Polícia, exército? Não, o exército eu não vi. Eu vi polícia do Distrito Federal, muito tranquilos, muito educados, muito calmos, dando tranquilidade a gente. Perfeito. Esses órgãos permaneciam à distância ou tinham interação direta com os manifestantes? Por exemplo, revista pessoal, instalação de grades de contenção, orientação sobre trajeto. Tinha que depois eles tiraram a grade de contenção. Ah, foi removida a grade. Sim, quando eu subi, eles estavam removendo. E quando eu desci a rampa para ir para o STF, eu passei por vários policiais também tranquilos. E aí fizeram a revista pessoal na Sim, não, já tinham feito lá Já tinham atrás, lá na entrada. Mas eu me refiro, foi mais de uma revista? Não, Não, foi uma Só uma única. Perfeito. Que momento a senhora percebeu os atos de depredação? Onde estava? Quando isso ocorreu? no momento que eu subi a rampa, eu falei para a Excelência isso. Eu vi gente descer de rapel, eu vi gente pular a janela. Aí, como é que eu falo? Ali Esplanada? na esplanada do Senado e Do Congresso? do Congresso, tem uns Câmara. vãos. Aí eu olhei entre aqueles vãos, eu vi um monte de gente depredando lá embaixo. Foi quando eu desci para o STF, que eu olhei, os vidros estavam caindo para fora. Haviam pessoas com armas ou objetos utilizados para esta finalidade? A senhora pode descrever quais eram esses objetos? Eu não vi nada, nada. A única coisa que eu vi quando a cavalaria passou por mim, que eu vi um policial cair do cavalo, tentei ajudá-lo.
Foi o que eu fiz, mais nada do que isso. A senhora entrou em alguma dependência de um dos prédios do Planalto? Eu não entrei dentro de nada, não fui dentro de nada. Nem a senhora, nem dentro do próprio Não. prédio do STF, Não, Suprema. eu entrei. Perfeito. Se puxar a filmagem, eu não tenho uma entrada sequer. Quanto ao ato de escrever o nome num vidro, como isso se deu? Perdão, isso já foi. Como fez a limpeza também. Quanto à inscrição também. Em que momento decidiu deixar o local da manifestação? Já foi. Já. Só um minuto de silêncio, havia condições de fala? Sim, haviam condições de fato, pelo que viu no local, de que a intenção dos manifestantes fosse praticar um golpe de Estado ou, de qualquer forma, derrubar ou desestabilizar os poderes constituídos? Não, quando eu entrei, quando eu fui entrando, volto a falar que eu fui uma das últimas pessoas a entrar, eu não vi ali naquelas pessoas que estavam, já tinham subido, que eram pessoas de idade como eu, né? Eu não vi ali, tinha criança, eu não vi ali uma forma de alguém dar algum golpe, eu não vi isso. Perfeito. A senhora teve notícia anterior, ou mesmo durante as manifestações, de que havia intenção de praticar o crime de golpe de Estado ou de algo contra o Estado Democrático de Direito? Não. Sobre o vídeo que foi gravado a partir da tela de outro aparelho de telefone celular, o que tem a dizer? Reconhece como sendo a fala da senhora? Eu não reconheço aquilo ali. Eu continuo afirmando que aquilo ali eu não reconheço. A senhora sabe dizer o que teria motivado a gravação de tal vídeo? Da onde você fala? Nada. Não vejo nada ali. Houve a retirada de gratificação do cargo de diretora de escola, como noticiado pela imprensa, e constantes da investigação da Polícia Federal? Não, eu não vejo assim. Eu, como sempre tive uma conduta muito séria, eu fui sempre muito austera no meu trabalho e recebia todo ano um prêmio do governo do estado e eu era avaliada com a nota máxima. Eu não tinha porquê de fazer alguma coisa ou que viesse, sabe, ser contrário. Isso tudo me machuca muito. A senhora aceita eventual acordo de não persecução penal? Aceito. Agora, no que tange à investigação da Polícia Federal e na denúncia do Ministério Público, consta que a participação da senhora é descrita nas informações da Polícia Judiciária como uma participação ativa nos autos de invasão e depredação de prédios públicos ocorridos em 8 de janeiro de 23. Pergunta, o que pode dizer sobre isso? De onde foi tirada essa informação ou qual a conclusão? Mínima. Porque eu não concordo com o que está aí. Eu não concordo. Eu não concordo, porque isso não faz parte da minha vida. Consta também, dona Yaci, que há vídeos de redes sociais onde é possível identificar em manifestação política em Brasília, Distrito Federal. Pergunta, qual é essa manifestação política citada pela Polícia Federal, além do ato do dia 8? Nenhuma. Consta também dos autos que o conjunto probatório angariado indica que a investigada, a senhora, desempenhou papéis significativos nos atos antidemocráticos que resultaram nos episódios de invasão, violência e depredação dos edifícios sedes dos poderes da República no dia 8 de janeiro de 23, ocorridos em Brasília, Distrito Federal, que constituem-se como afrontas graves ao Estado Democrático de Direito. Em que consistem esses papéis significativos, a pergunta da defesa, desempenhados pela senhora na manifestação, quanto aos atos que resultaram na manifestação no dia 8? E se houve alguma participação anterior em ato preparatório da referida manifestação? Vou repetir novamente a mesma coisa para a excelência, para a senhora doutora. Eu não tenho participação em nada, eu não fui ali para estragar nada, não fui ali porque eu estava passando, fui infeliz de ter ficado, e se eu falo que se eu tivesse uma varinha de condão, eu nem teria ido, né, porque eu não esperava aquilo,
E depois de tudo ocorrido, que eu voltei para o hotel, eram 5 horas da tarde, e que meus filhos me ligaram, por favor, volte. Volte para casa porque a coisa está feia. É isso aí que você foi ver ou que você viu, né? Que depois eu comentei com eles realmente. Eu não tenho nada com participação de violência. Eu fui ali na esperança de encontrar alguém, que vou repetir de novo, e que falasse conosco, como das outras vezes eu ouvi, pacificamente. Perfeito. Consta também nos autos do caderno investigativo que a depredação do prédio público perpetrada por si representa um atentado contra o Estado Democrático de Direito, enquadrando-se nos tipos penais de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de deposição de governo legitimamente constituído. Qual a depredação praticada pela senhora? Nenhuma. Perfeito. Consta também que de maneira livre e consciente e voluntária, pelo menos a partir do início do pleito eleitoral de 2022 até o dia 8 de janeiro de 23, por meio de mensagens eletrônicas, encontros no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, a senhora teria se associado a centenas de outras pessoas, algumas armadas, praticando atos que se voltavam contra a rigidez do sistema eleitoral. A pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: a senhora enviou mensagens eletrônicas a respeito de manifestações? Não conheço nada disso, não sei nada disso, nunca fiz isso. A senhora participou de encontro no acampamento de frente do QG do Exército em Brasília? Não participei de nada, gente. Estou dizendo que não. Associou-se de qualquer forma a outras pessoas com a finalidade de participar da manifestação? Eu falei que não. A senhora efetuou alguma ação no período compreendido entre o processo eleitoral de 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023? Consta também que na tarde do dia 8 de janeiro de 2023, a senhora teria empregado violência contra pessoa ou coisa, com a intenção de abolir o Estado Democrático de Direito ou restringir o exercício dos poderes da República ou para tentar depor o governo legitimamente constituído. Pergunto-lhe, perpetrou pessoalmente ou participou de algum desses atos? Não. Com essa intenção? Continuo dizendo. Perfeito. Consta também que no dia 8 destruiu e concorreu para destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União ao avançar contra as sedes do Congresso Nacional e do STF, fazendo com violência à pessoa e grave ameaça e com emprego de substância inflamável. Qual foi a sua efetiva participação? Qual foi a efetiva participação da senhora? Fiz nada, eu só estava ali passando. Não entrei em nada, continuo dizendo. Perfeito. Que eu não tive participação por nenhum ato de vandalismo. Oxi, tem filmagem, meu irmão. Ai, meu irmão, que onda do caramba. Essa galera tem um problema sério em aceitar a realidade, né, meu irmão? A senhora foi até o Congresso Nacional, adentrou os prédios? Não, nenhum prédio eu entrei. Utilizou-se de violência ou grave ameaça? Esteve em posse de substância inflamável ou a empregou? Não. Perfeito. Não. Mesmo porque a senhora foi revistada. Sim. Consta também que, depois do processo eleitoral de 2022, um grupo expressivo de pessoas iniciou um movimento articulado majoritariamente em redes sociais, de insurgência contra o sistema eleitoral, etc., que, por meio das redes sociais, se atiçou a convocação para um levante contra o Estado Democrático de Direito e o governo eleito, legitimamente eleito, com fechamento de rodovia, acampamentos, etc. E a pretensão do grupo integrado por Yaci era de abalar o exercício dos poderes. Isso está nos autos. Pergunto-lhe, a senhora participou de algum desses grupos ou ficou sabendo da existência deles? Não, doutor. Eu, inclusive, quando aconteceu toda essa vergonha, que eu continuo dizendo, foi muito entristecedor o que lá vi, eu resolvi, no dia 9, eu acabei com toda a rede, mesmo porque eu não falava com ninguém em rede social sobre política ou sobre a eleição de quem quer que fosse eleito ou que foi, para discutir. Não cabe a mim.
porque eu não vou contra eu não vou contra a decisão da maioria da população de escolher o seu governante. Isso eu sempre respeitei. Então, não tinha o porquê, né, de eu criar uma situação ou ficar, mesmo porque eu cancelei. Aliás, foram meus filhos que tirou tudo e eu não participo de nada. Meu velho, mas dia 8 tava postando ainda, tá ligado não? Tanto é que tem vídeo antes de ir pra manifestação e durante ela. Perfeito. Consta também que, subjetivamente, a senhora teria permanecido unida aos integrantes do grupo e teria participado da ação criminosa que invadiu as sedes do Congresso Nacional e da Suprema Corte e teria quebrado vidros, cadeiras, móveis, etc. Pergunta: qual a participação da senhora efetiva nesses atos? A senhora esteve ligada anteriormente a qualquer pessoa que tenha praticado atos de depredação? Sabia que havia essa intenção por parte de algum manifestante ou grupo de manifestantes? Eu vou novamente reiterar, eu não tenho participação com ninguém. Minha vida sempre foi de muita luta e para o lado do bem. Perfeito. É só questão de vocês investigarem a vida, Excelência, né? Fiquei aí nos jornais em Campinas e recebia de todo o governo parabéns, títulos como melhor diretora, né? Eu trabalhei por 13 anos numa escola de período integral, em que todo ano eu sou a primeira do Estado em 2023. Então não tinha por que eu agir. Tudo aquilo que eu pregava dentro da escola como gestora, eu fazer fora. Seria vergonhoso para mim. Consta também, dona Yaci, que a senhora teria participado de atos de estrago e destruição de bens especialmente protegidos. O que pode dizer sobre essa acusação? O que a senhora tem a dizer? Não tem nada para dizer, porque eu não participei, eu não fiz. Consta ainda que a pretensão do grupo criminoso, integrado pela senhora, era de abalar o exercício dos poderes mediante a prática reiterada de delitos, até que se pudesse consolidar o regime de exceção. E que a estabilidade da associação criminosa é comprovada pelo surgimento e permanência de tais grupos organizados, pelo menos desde o início do processo eleitoral até o dia 8 de janeiro de 23, quando houve a tentativa de concretizar os planos antidemocráticos previamente concebidos. Pergunto-lhe, a senhora fez parte de algum desses grupos voltados a essas práticas ilícitas? Eu continuo dizendo que eu não tenho grupo, não participei absolutamente em conjunto com ninguém, não fiz nada. Eu, caminhei só. Perfeito. Só para ressaltar, a senhora nunca participou de grupo de WhatsApp, fóruns, grupos de discussão em rede social? É só levantar que vão ver. Perfeito. Consta ainda que as mensagens trocadas entre os interlocutores de grupos sociais abrangeram incitação de comportamentos violentos contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Pergunta que eu faço à senhora é: a senhora soube dessas mensagens? Enviou, recebeu alguma mensagem com esse teor? Não. Encaminhou, enfim? Não. Perfeito. Não. Para finalizar, Excelência, quanto à visita à amiga Nancy, quanto tempo a senhora conhece? Ela já mencionou, né? Mais de 40 anos? 42 anos. Tá. Quando vai à sua casa, a senhora costuma avisar com antecedência? Não. A senhora parece surpresa. Bom, a senhora se hospeda normalmente na casa dela, em hotel ou na casa, como ela disse? Eu fiquei no meu filho em Brasília. Sim. Eu fui em Anápolis e voltei para Brasília, quando eu ia visitá-la, no dia 7 de setembro de 22. Tá. Quantos dias a senhora pretendia ficar na casa dela? Agora, com a minha aposentadoria, eu liguei para ela que dia 7 de janeiro eu estaria lá em diante. Perfeito. Eu liguei, eu não fico mais do que 3 dias, porque eu acho que 3 dias eu vou tirar como é que eu falo? A liberdade dela. Perfeito. Por que a senhora decidiu fazer essa viagem à casa da dona Nancy? Então, primeiro, para comemorar, eu tinha comemorado a entrada da minha aposentadoria, dia 2 de janeiro.
E fui para lá porque eu estou muito sobrecarregada, porque eu sou sozinha. Né? O duro é você criar um filho, educar um filho, e no final você vê-la numa patologia irreversível. E não saber o que fazer com a menina, o que será dela após a minha ida. E desculpa a emoção. E como meu filho, vou repetir de novo, como meu filho e minha nora falou, eu fico com ela e a senhora pode ir, arejar um pouco sua cabeça. E com excesso de remédio que eu tomo, eu fui. Não tenho nada contra ninguém, continuo dizendo que eu apoio aquilo que for decidido, que o país, né? Estou aqui para viver o melhor, dar o meu melhor, como sempre dei. Não depredando, não destruindo. Chegou a fazer a visita à amiga? Não, eu Tá. voltei. Eu falei para o doutor que eu voltei que meus filhos falou, pode voltar. E depois da repercussão, eu realmente voltei. Perfeito. Mais uma pergunta? Excelência, sem mais. Obrigado. Tá bom, doutor, obrigado. Então, dou por encerrado o interrogatório da ação penal 2015-35. Saem todas as partes intimadas. Pronto, irei trazer agora aqui as ideias que Xandão deu no voto, na hora de indicar as provas, bagulho assim, pra condenar essa meliante. Na sequência, eu vou ler um trechinho aqui do voto de Carmen Lúcia também, tá ligado? Porque a pena que eu acho que vai ficar, no final das contas, vai ser a dela. Pelo que eu olhei aqui, os bagulho tá tudo certinho aqui das contas dela, tirou onda. E eu acho que tem alguma coisa errada, meu velho. Que não era nem pra estar com a pena de 14 anos, que nem eu tinha dito. Era pra estar 13 anos e 2 meses. E mesmo assim, no final das contas, quando for corrigido mesmo a pena dela, vai ficar com a pena que Carmen Lúcia disse que deveria ficar. Isso ao meu ver, né? Mas enfim, creio eu que alguém tem errado lá na hora de fazer as contas. Bora lá, tá assim, ó. A materialidade delitiva e a autoria dos crimes encontram-se cabalmente comprovadas através do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, que revela não apenas a presença física da ré nos eventos, mas também sua participação direta e consciente nos atos de bolsonaristas perpetrados contra o patrimônio público em 8 de janeiro, ano de 2023. Durante o interrogatório em juízo, Assis Sávio de Oliveira forneceu declarações que, embora permeadas de tentativas de minimização, confirmaram elementos fundamentais de sua participação nos atos antidemocráticos. A ré admitiu ter chegado a Brasília, DF, em 6 de janeiro de 23, inicialmente como parte de uma viagem até Anápolis, Goiás, hospedando-se em hotel na capital federal. Confirmou ainda ter tomado conhecimento da manifestação no dia seguinte e decidiu permanecer para participar do que alegou ser um ato pacífico, fecha aspas. Em suas próprias palavras, durante o interrogatório, ela declarou ter ido, aspas, a pé e sozinha até a manifestação, fecha aspas. Em 8 de janeiro, reconhecendo sua presença física nos eventos antidemocráticos. O conjunto probatório inclui elementos audiovisuais, vídeos coletados em redes sociais, de particular relevância, produzido pela própria acusada, uma gravação realizada pela ré, documenta o momento em que se dirige à esplanada dos ministérios em 8 de janeiro, no momento no qual profere a declaração premonitória, aspas, algo vai acontecer para melhor ou para pior, mas que algo vai acontecer, fecha aspas. Esta manifestação revela não apenas sua presença consciente nos eventos, mas também sua expectativa quanto ao desdobramento dos atos. Aí vem aqui um print do vídeo pá, que ela faz antes de ir lá para a Revolução dos Mané.
Aí segue aqui nos papos a dizer que a prova mais contundente da participação ativa na ré consciente em arquivos de vídeo que demonstra que, de modo contundente, a acusada escrevendo seu próprio nome à tinta em vidraça desta Suprema Corte. Este registro audiovisual mostra inequivocadamente Yacy Salve de Oliveira portando máscara enquanto executava ato de bolsonarice contra o patrimônio do STF. Aí vem dois prints, tá ligado não? Um que tá aqui na horizontal, que é do vídeo, e o outro que é mais focado na delinquente, tá ligado não? Pra meio que provar que ela tava usando máscara. E segue aqui mais na frente a dizer que durante o interrogatório judicial, a própria ré confessou este episódio, admitindo ter localizado a lata de tinta e escrito seu nome no vidro, alegando tê-lo apagado em sequência. Sua narrativa revela que foi uma das últimas pessoas a subir a rampa do Congresso e que posteriormente já foi para o Supremo Tribunal Federal, demonstrando movimentação deliberada entre as séries dos poderes durante os atos de invasão. Particularmente significativo é o reconhecimento da própria ré, que confirmou ter visto atos de bolsonarices no Supremo Tribunal Federal. Esta admissão demonstra que, mesmo tendo presenciado as bolsonarices em cima dos patrimônios públicos, ela optou por permanecer no local. E mais grave ainda, participar ativamente dos atos de vandalismo, ao escrever seu nome nas dependências do Supremo Tribunal Federal. A acusada também narrou ter permanecido no ato até às 17 horas, evidenciando participação prolongada nos eventos, tempo suficiente para compreender plenamente a natureza e a gravidade dos acontecimentos. O interrogatório judicial revela contradições significativas entre as alegações da ré e as evidências materiais, enquanto alega ter participado de um ato pacífico e nega prático de ato de violência. Suas próprias ações documentadas em vídeo, escrevendo seu nome no patrimônio da Suprema Corte, constitui inequivocadamente ato de vandalismo contra o bem público. E é porque não tem aquele outro vídeo que eu trouxe, vice movo aí, dela xingando lá a mãe dos outros e pra ir pá, gritando bagulho de perder o mané e essas fitas tudinho. Se tivesse sido colocado mais aquele bagulho ali, era capaz de ter levado um pouquinho a pena, viu? Mas enfim. Aí segue que o conjunto probatório apresenta elementos particularmente robustos pelo fato de grande parte das evidências derivar das próprias confissões da ré durante o interrogatório judicial, complementadas por material audiovisual que documenta diretamente seus atos. A combinação entre essas admissões sobre a presença física nos locais, participações nos eventos, presenciamento de atos de bolsonarices e, crucialmente, a sua própria execução no ato de bolsonarice contra essa corte, constitui prova inequívoca de sua participação ativa nos crimes imputados. A tentativa de minimizar sua participação através de alegações sobre motivações pessoais ou caráter pacífico de sua presença não consegue superar as evidências concretas de seus atos, especialmente quando documentadas em vídeo e por ela mesma confirmado durante o seu interrogatório. O acervo probatório demonstra, portanto, de forma cristalina a participação consciente e deliberada de Yacy Salve de Oliveira nos atos atentatórios à ordem democrática de 8 de janeiro de 23, constituindo evidências mais do que suficientes para fundamentar sua condenação pelas condutas típicas descritas na peça acusatória, particularmente considerando que ela própria documentou e confessou seus atos de bolsonarices contra o patrimônio público. O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão, papai. Enfim, agora vai ser aquele momento que eu trago as ideias que Carmen Lúcia deu e que, infelizmente, provavelmente, possivelmente, logo em breve, vai ser aplicado em cima da pena dela, tá ligado? Já vi isso acontecer em alguns outros casos. Vê só, vou trazer agora aqui um trechinho das voltas de Carmen Lúcia, na qual ela diverge do relator, que seria Moraes, né? Vê quanta excelência, amor, velho. Que bicha esplendorosa. Começa assim, ó. Peço vênia ao ministro relator para divergir apenas quanto à segunda fase da dosimetria da pena,
Consta nos autos que a Ré nasceu em 16 de fevereiro de 1955, conforme documento tal, logo tem 70 anos de idade na data deste julgamento. Incide, portanto, a tenuidade prevista no inciso 1 do artigo 65 do Código Penal. Aspas, são circunstâncias que sempre atenuam a pena se o agente for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Tá ligado? Aí segue aqui que mantidas na primeira fase de dosimetria as penas bases fixadas pelo ministro relator, devem elas ser reduzidas em 1/6 na segunda fase, em razão de atenuante de inciso 1, artigo 65, Código Penal, conforme critério adotado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, ação penal de tal número, do relator ministro Alexandre de Moraes, e pá de 2 de outubro do ano 2024. Tem-se ainda as penas definitivas de A. 4 anos de reclusão para o crime 359-L do Código Penal, B. 4 anos e 2 meses para o crime do artigo 359-M do Código Penal. Pronto, esse 359-M é o que Fux ele termina absolvendo e dizendo que já tá junto do 359-L, tá ligado? Aí por conta desse negócio, a pena deveria ser reduzida aqui. Xandão pediu 5 anos, ela colocou aqui 4 anos e 2 meses, ou seja, seria 10 meses a menos, tá ligado? Por isso que eu teria dito que era para ter ficado em 13 anos e 2 meses. Enfim, espero que possa ter sido compreendido. Aí segue aqui, C. 1 ano e 3 meses de detenção e 40 dias, multa para os crimes do inciso 1, 2, 3 e 4, parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. D. 1 ano e 3 meses de reclusão e 42 dias multa para o crime do inciso 1 do artigo 162 de lei de tal número. E 1 ano e 3 meses e 17 dias de reclusão para o crime do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Totalizando-se as penas em 10 anos, 8 meses, 17 dias multa de 17 dias de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção e 84 dias de multa. Então, no final das contas, a condenação dela seria 12 anos, 1 mês e 17 dias. Mais o bagulho da multa, tá ligado, não? Enfim, só para voltar e deixar mais claro. Com base nas penas que foram aplicadas dos votos, pelos meus cálculos, era para dar 13 anos e 2 meses, isso aí seguindo a jurisprudência lá que foi formada pelo STF e tal. Referente à pena que deveria ficar, que seria a que Carmen Lúcia terminou a dizer, seria 12 anos, 1 mês e 17 dias. E o que tá lá agora é 14 anos, que é o que tá valendo, e por mim até ficaria, tá ligado não? Quem sou eu pra querer as penas maiores? Na verdade, eu acho que pra essa daí cabia aquele bom e velho 17 anos, mas enfim. É o voto de Xandão, dos demais ministros que vale, né? Minhas ideias, né? E é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Se puder dar uma força, fortalecer com o canal através do Pix, é ajudefilosofiamarginal@gmail.com, tá ligado? Pode ser qualquer valor, pode virar membro do canal, apertar no botão aí do bagulho do valeu demais e tá, valeu, que chega a doação aqui pro canal. Tem algumas formas que podem também fortalecer demais, que é até gratuita, que é deixar like, se inscrever no canal, se não fez isso até agora, e comentário pode deixar em números. Na dúvida de comentar, aquele bom e velho sem anistia pra golpista, ou então deixa um viva pra Lula, pra Xandão, pra Operação Lava Gado, ou o que achar cabível aí. Mas comenta, por favor, se possível deixa até mais de um comentário. E vou encerrar já o vídeo por aqui. Vou ver se ainda lanço mais outro ainda hoje, tá ligado? Tomara que chegue logo a vez do Bolsonaro, meu irmão. Tô vendo a hora de chegar a vez daquele delinquente maior ser preso e responder por esses crimes, meu irmão. Na moral, ele é o grande responsável por isso tudo. E é isso, vou passar aqui as palavras para Xandão novamente para um breve comentário e logo depois finalizo o vídeo. No final desse vídeo aqui eu vou deixar para vocês assistir, caso não tenha sacado ainda, do delinquente bagulho doido, o primo dele que aguentou ele na tora, amor, velho. Pegou os vídeos dele, mandou pro cara, o vídeo dele meio que viralizou e pá.
E na sequência, quando a polícia foi cobrando nas ideias, o primo dele, ele já deu pra mão quem era que tinha filmado. 14 anos também, vicia o fim de um relacionamento familiar. Enfim, deixa eu não dar as ideias aqui dele. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam, uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!